texto de Freud chamado Suplemento Metapsicológico à Teoria dos Sonhos, de 1916, que se caracteriza por um aspecto muito importante. Na verdade, eu julgo até ser um detalhe muito importante. Freud está tentando, nesse momento de sua obra, não apenas conceituar a questão onírica, evidentemente, mas para além de um aspecto, vamos dizer, estilístico, que aliás é muito próprio de Freud, com a narrativa dos sonhos, enfim, é uma delícia ler a interpretação dos sonhos, nesse texto específico, Freud parece se dirigir aos psicanalistas e, principalmente, Freud parece manter um interesse durante o texto, que é provar que o sonho possa ser pensado metapsicologicamente e possa ser organizado estruturalmente em termos conceituais, mas principalmente quase como uma equação de segundo grau que aprendemos na escola, ou seja, que entre colchete, parênteses e chave, há elementos que precisam ser decifrados, há elementos que precisam ser valorizados para compreender e entender o todo. Ou seja, então Freud tenta nesse texto demonstrar como a passagem do inconsciente, dos sonhos, por exemplo, para a vida de vigília, para a palavra ou para uma representação em imagem, por exemplo, ele obedece a certos fatores, a certos mecanismos muito clássicos e que, principalmente, não diferem, por exemplo, de uma psicose. Ou seja, esse é um texto clássico de Freud, curto, porém clássico, ainda que pouco citado, mas muito revelador, por exemplo, de onde Lacan bebeu para pensar, por exemplo, a banda de Möbius, ou seja, o que está dentro e o que está fora. Então, Freud, nesse texto, procura demonstrar que a atividade onírica não é apenas efeito de, por exemplo, um mal-estar, como dizemos na língua comum, ordinária, né? Eu comi demais à noite, tive um pesadelo. Não. Esse pesadelo diz de você, não tem relação com o seu jantar.